Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vou falar de um país aqui que sempre foi uma pedra no sapato do Brasil, que é a França, né? A gente sempre tem uns traumas aí da França e tal. Então, a França a gente sabe que dá esses problemas todos, mas eu vou falar com uma vez que o Brasil teve treta com a França e ganhou. Então, vou falar aqui para vocês as invasões francesas no Brasil, né, que aconteceram no nosso período colonial, né? Então, vamos ver aqui o que aconteceu. Bom, a França, né, ali estava vivendo o período do mercantilismo, a Europa estava vivendo o período do mercantilismo, né, das grandes navegações. Então, Portugal e Espanha foram muito pioneiros nas grandes navegações. Então, aconteceu o chamado Tratado de Tordesilhas, né? Então, teve a questão do testamento de Adão, e um dos caras que mais questionou foi a galera da França, o rei da França, né? Então, ele ficou assim, meio que tipo, ué, não chamou nós pra festa, não? Então, aí os franceses queriam ter interesse ali, né, na região, e começou a invadir os outros territórios. Invadir era muito fácil, cara, porque, tipo, o Brasil é um país continental, dimensões continentais, e era muito difícil você vigiar todo o litoral brasileiro, né? Então, houve duas levas de invasão aqui no nosso território, né? Primeiro, a gente vai ver aqui que a França Antártica, não tem nada a ver com a cerveja, não, e tem a França equinocial, né? Então vou mostrar para vocês aqui as curiosidades, a formação de cidades, né, importantes desse período que aconteceu na história do nosso país. E estava acontecendo na França, estava acontecendo chamada Reforma Protestante, né, que estava tendo os huguenotes e tudo mais, e essa galera meio que perseguida na França. Então eles vieram para o Brasil. Um contexto muito parecido lá na colonização inglesa, né, que a galera fugiu lá com Mayflower para os Estados Unidos e foi para os Estados Unidos formar um outro país. Na época que eles vieram para o Brasil, eles estavam tendo muito comércio de pau-brasil, né, que era um comércio muito importante, muito interessante, porque os portugueses também estavam extraindo, né, ali ainda não estava pegando o ciclo do ouro ainda, o ciclo do ouro vai ser um pouco depois, e quando os franceses chegaram aqui, eles precisavam de mão de obra, e quem ia fazer a mão de obra? Os índios, cara, os índios. Então, os franceses pensaram, tipo assim, galera, vamos ficar aí de brother aí com os índios, porque eles têm treta com os portugueses, né, com os portugueses, então nós vamos se aliar a eles, né, nós vamos se aliar aos índios. Ah, beleza, tentaram, né, teve a Confederação dos Tamoios, né, que foi uma disputa de uma luta de resistência dos índios contra os portugueses, né, e houve apoio então dos franceses, os tupinambás, né, então teve essa luta, essa resistência, e com isso chega um cara chamado Estácio de Sá, né, Estácio de Sá, ele promete então ajudar na expulsão dos franceses e tudo mais, então ele chega num lugar e funda uma vila, né, que depois vai se tornar a cidade aqui, do Rio de Janeiro, né, a chamada cidade maravilhosa, né. Então, teve treta, teve confusão, teve porrada, teve uma coisa. Só que os portugueses pensaram também o seguinte: os índios tá meio tretado com nós, né? Então, tipo, vamos chamar a galera para eles ficar bem de boa. Então, resolveram chamar os jesuítas. O que estava acontecendo, por exemplo, na Europa? Na Europa já estava tendo a Contra-Reforma. E a Contra-Reforma, galera, visava, tipo assim, vamos recuperar os fiéis que a gente perdeu. E os jesuítas foram importantes, né? Porque foi feita a Companhia de Jesus, né? Então vieram uma galera para cá, né? E teve o Manuel da Nóbrega, o José de Anchieta, que ajudaram na conversão desses indígenas, né, aqui na nossa região, aqui no nosso país, né. Então, se você hoje reza Pai Nosso, Ave Maria, que daí tem que rezar, né, se deve aos jesuítas. Outra coisa que também aconteceu foi a chamada formação da França Equinocial, né. O que foi essa França Equinocial? Aconteceu no Maranhão, né, lá em São Luís do Maranhão. Então aconteceu o seguinte, qual é o contexto ali da época? Bom, vamos voltar um pouquinho para Portugal aqui para a gente entender por que teve mais treta ainda. Um rei de Portugal, Dom Sebastião,
Em vez de ficar de boa lá em Portugal, arrumar uma namorada para ele ter um herdeiro, né? Ele foi caçar umas treta, né? Aproveitando aí que a gente está tendo um negócio do terrorismo e tudo mais, né? Das lutas religiosas e tal. Ele foi caçar confusão lá no norte da África. E ele morreu, tá? Ele morreu, né? Na batalha de Alcácer Quibir. E o reino de Portugal ficou sem herdeiro, quer dizer. Então, aí teve que partir para Espanha, né? Então, o rei da Espanha era rival da França, dos Bourbon na França, né? Então, houve então essa rivalidade, então começou a presença da galera francesa na região do Maranhão, né? E eles formam a cidade de São Luís do Maranhão. Depois teve a Batalha de Guaxiduba, que houve o processo de expulsão dos franceses da região, né, lá do Maranhão. Então, esse foi mais ou menos o que eu tenho para explicar aqui para vocês sobre a expulsão dos franceses do nosso território. Valeu, gente. Se inscreva no canal, ative o sininho. É isso aí, valeu.